Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula Marques Ramos, da Universidade do Oeste Paulista. Eu quero mostrar para vocês hoje como nós podemos elaborar layouts de mapas usando o SIG QGIS, tá? Então aqui no QGIS eu tenho alguns arquivos já carregados, alguns planos de informação. O primeiro deles é limite da área, tá? Aqui. O segundo é curvas de nível. E aqui eu tenho ao fundo uma ortofoto. Então vamos supor que nós queiramos criar um mapa dessa região geográfica, tá? Essa é uma área localizada na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então o primeiro passo é aqui no menu projeto, criar um novo compositor de impressão, tá? Ele vai pedir que você dê um título, eu vou denominar aí de mapa temático, ok? Ele vai abrir então a área onde nós vamos trabalhar com a composição desse layout. Então o primeiro passo é nós definirmos a mídia na qual nós queremos apresentar o nosso produto. Então aqui ele deixa pré-definido uma folha A4, mas você veja que pode escolher, tá? A mídia que for adequada para você. Esse exercício eu vou fazer com uma A4. E a orientação aqui do papel está em paisagem, mas a gente pode alterar, tá? A melhor forma de você definir qual a orientação mais adequada para o seu papel é olhar a tua área de estudo, né? Então, no caso aqui, a nossa área ela tem um formato aí quase que retangular, né? É retangular, né? Quase que um quadrado. Então, talvez aqui seja interessante a gente trabalhar com uma orientação em paisagem, tá? Se a sua área ela é mais alongada no sentido norte-sul, talvez é mais adequado você trabalhar com a posição retrato para aproveitar melhor a sua mídia, ok? Bem, o segundo passo que nós vamos realizar é definir as margens do papel, tá? Então, a definição de margens, eu vou dar um zoom aqui com esse ícone chamado aproxima, aqui no canto superior esquerdo. E a definição de margem, basta que você clique em cima do número da régua aqui, você tem uma régua superior e uma régua aqui na vertical. Clique no número que ele vai definir uma linha vermelha, dizendo que é a margem do papel que você está estabelecendo, tá? Como aqui está em milímetros, eu vou definir uma margem de 2 centímetros para cada lado. Então, a margem superior esquerda, 2 centímetros. Então, aqui eu preciso levar a régua até o número 20, né? Porque aqui é milímetros, tá? Então, 20 milímetros é 2 centímetros. Então, basta eu clicar, tá? Em cima aí do ícone. Às vezes, ele fica um pouco difícil dele marcar, mas é só insistir que dá certo, tá? Aqui eu vou marcar também 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros, aqui na parte da esquerda, tá? E na opção aqui ver tudo, eu já tenho aqui a definição. Então, eu tenho 2 centímetros e 2 centímetros aqui na parte, nesse lado do papel. Aqui eu vou marcar 2 centímetros também, então aqui eu termino em 210, né? Então, eu preciso marcar aqui, eu tenho centímetros, 190 aqui, vai dar 20 milímetros, 2 centímetros, tá? Bem, e aqui eu tenho também a última margem, né, para marcar, então eu vou dar um zoom aqui também para identificar um pouco melhor. Ele vai terminar em 297, né, mais ou menos aqui, então eu tenho que marcar até então 10, 287, 77, então seria mais ou menos por aqui, tá? É só para garantir, pessoal, que na hora que você for imprimir, a impressora ela não corte nenhuma borda do seu mapa, tá? Então aqui eu tenho uma margem de 2 centímetros. Bem, o próximo passo é eu carregar, então, os dados que eu quero representar. Então aqui no menu esboço eu venho adicionar mapa, tá? E quando eu clico, ele muda o ícone do mouse, ela observa que vira uma cruz, então eu vou fazer, por exemplo, um retângulo aí dentro dessa minha marca, tá? Isso é totalmente ajustável. Então, como nós queremos usar toda a nossa margem, eu vou só levar lá sobre a margem a minha área do mapa. Então, essa vai ser minha área de mapeamento, tá? O próximo passo, vocês podem observar que aqui você tem uma ortofoto e talvez essa ortofoto ela esteja, digamos assim,
ela poderia ter um pouco mais um efeito de transparência para dar aí a informação de fundo, lembra da segregação de figura fundo, né? Então a minha figura aqui seria o limite da área, as curvas de nível, e a ortofoto faria o papel de fundo, né? Então ela poderia estar aí com, digamos, uma transparência para tirar um pouco esse peso visual que ela está gerando no meu produto, tá? Então, quando eu quero mexer nisso, eu venho aqui volto no QGIS, né, na parte onde estão os meus planos de informação, eu vou lá na ortofoto, propriedades, e aqui na aba transparência, veja que tá nenhuma, né, tá 0 aqui por cento, tá no nenhum. Então eu vou colocar aqui em 30%, isso aí tem que testar, tá, pessoal? Às vezes fica um pouco claro demais, às vezes ainda dá para melhorar um pouco mais, isso é teste, tá? Então eu vou dar um aplicar, observa que eu já tenho uma segregação melhor entre esses dois conjuntos de informação que eu chamo de figura, que eu chamo de fundo. Dou um ok, volto lá na tela do compositor e veja que não mudou nada, então eu tenho que clicar, todas as alterações que eu faço lá, eu tenho que vir aqui e pedir para ele alterar, atualizar a minha visão, tá? Então, aqui eu tenho essa primeira decisão de projeto. Bom, aqui no menu esboço, eu vou adicionar uma etiqueta, tá? Então, na verdade, a etiqueta nada mais é do que um título, um texto. Então, eu clico aqui em etiqueta, vou abrir uma caixa aqui, tá? E ele vai ficar selecionado, e aqui na opção propriedades, no item propriedades principais, ele está escrito QGIS, que é o que está escrito aqui dentro dessa caixa. Vou dar um zoom para vocês verem melhor, tá? Então aqui é onde eu defino, digamos, o título do meu mapa. A gente viu que todo mapa precisa ter um título. Então nesse caso aqui, eu vou chamar o título só lúdico, tá? Área de estudo Campo Grande, tá? Imagine aí que esse é um mapa que vai te mostrar a área de estudo, a delimitação da sua área de estudo, no caso aí dentro da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Uma coisa importante aqui é a gente observar o seguinte, a fonte que nós estamos usando para escrever esse título, tá? Então é bem importante que sempre que vocês façam alguma alteração, você vem aqui nesse ícone ver tudo, porque é exatamente dessa maneira que você vai estar vendo o que está escrito lá no seu mapa, tá? Então aqui é interessante, você tem uma conotação, né, do texto na tua mídia, mas e como vai ser impresso, você clica aqui, ó, aproximar para 100%, que é como você vai ver na hora que tiver impresso esse produto. Então veja que está um título muito pequeno, né, a fonte está muito pequena. Então eu venho aqui do lado direito, em aparência tem o botãozinho fonte, eu clico nele. O tipo de letra que eu gosto de trabalhar é verdana, por ela ser uma letra mais leve, não tem aquele sans serif, é uma letra considerada interessante para criar mapas, tá? Eu vou manter essa letra em negrito, tá? Bold aqui, e eu vou trabalhar com o tamanho 12, e não o tamanho 10 como default. Dá um ok? Veja que eu vou ter aí quando eu clico aqui no 1 para 1, né, nesse ícone aproximar para 100, já melhorou o tamanho aí do meu texto, tá? Eu posso, se eu clicar no texto, aqui eu estou usando esse botão selecionar, mover o item, se eu clicar no elemento eu seleciono, então aqui eu consigo, por exemplo, o alinhamento eu posso deixar no centro, o alinhamento vertical no meio, tá? Eu consigo, e para não ter essa quebra, que essas duas linhas, eu posso aumentar aqui, ó, a caixa que ele ajusta, ok? Então, clicando fora, ele desselecionou meu elemento, eu venho aqui ver tudo, e aí eu tenho a primeira parte, tá? A primeira posição aí pro meu título. Eu posso clicar nele e alterar a posição dele, tá? Então, de repente, você vai falar, não, eu quero manter aqui no canto superior esquerdo. Por que esse canto e não por que esse canto aqui, né? Primeiro porque aqui eu tenho uma área um pouco mais livre, né? Aqui eu já teria uma sobreposição com a minha área de estudo. E segundo que nós temos que lembrar do nosso foco de atenção, né? Que a direção natural dos nossos olhos é começar a olhar no canto superior esquerdo, passando lá pelo foco de atenção e direcionando para o canto inferior direito. Então veja que no centro aqui da minha mídia eu priorizei manter minha área de estudo, tá?
Então isso é uma coisa importante para vocês observarem. À medida do possível, mantenha a tua área de interesse, a tua figura, digamos assim, no centro da tua mídia, tá? Bom, para destacar um pouco melhor ainda esse título, eu posso colocar um fundo nele, né? Então aqui eu tenho o botão aqui no lado direito, eu tenho a opção fundo, veja que ela está desabilitada. Se eu clicar aqui, ele já vai mostrar lá a minha área de estudo, o meu título com um fundo, tá? Como tá branco, eu posso quebrar um pouco esse ruído, digamos assim. Clico nele, vem aqui cor do fundo da tela. Eu posso selecionar, por exemplo, um cinza, tá? Então o antigo é um branco, o atual vai ser um cinza. Então, ok. Veja que eu já tenho fica menos o valor, né? Eu quebrei um pouco, eu coloquei um pouco de cinza naquele branco e aí fica talvez um pouco mais interessante, tá? Bem, continuando aí, no menu esboço eu vou barra de escala, tá? Aqui na barra de escala, de novo, eu tenho que, como eu fiz para o título, eu tenho que criar uma caixinha, né? Clicar na minha área do mapa e ele automaticamente vai gerar a minha escala, tá? Aqui, pessoal, é interessante que quando eu clico no título, ele muda aqui as propriedades para o título. Quando eu clico na escala, ele muda as propriedades para a barra de escala, tá? Vou aumentar um pouco aqui para vocês verem melhor. Bem, como eu tenho uma mídia A4, não é muito interessante eu ter uma escala com tantas divisões. Então, ele tem 2 segmentos para a esquerda e 4 para a direita, tá? A direita que eu falo é a direita do zero. Então, ele tem 1, 2, 3, 4 divisões à direita do zero e 2 divisões à esquerda. Então, essa divisão à direita aqui, eu poderia diminuir ela para 3 ou, de repente, até para 2 também, tá? O QGIS ele está trabalhando com esse símbolo de default para a escala, mas isso aqui é ajustável, tá? Então aí começa de novo você observar aquela ideia do balanço visual, tá? Então, se eu tenho aqui, eu posso pensar em deixar essa região para a legenda, tá? Que seria, nós vimos que tem mais peso visual na margem da direita do que na esquerda, então a legenda ela é algo que é interessante, né? É importante, é uma figura no meu mapa. E a escala, ela já está num nível de uma hierarquia visual menor, né? Então, por isso que eu opto, por exemplo, por deixar a escala na esquerda e a legenda na direita, tá? Aqui eu também posso, veja que à medida que eu mexo, ó, ele já está alinhando, ou seja, ele está dizendo, ó, aqui a legenda e o título estão alinhados à esquerda. Então, isso é muito importante para você ganhar aquela organização interna, para você garantir a organização interna dos seus elementos, tá? Então, não seria interessante eu manter, por exemplo, aqui, veja que está desalinhado, tá? Aqui ele já me ajuda a fazer esse alinhamento, tá bom? Bem, eu poderia até pensar em diminuir aqui, então veja que eu consigo alterar a dimensão dessa caixa, né? Então, posso manter dessa forma, tá? Em termos de fonte, será que esse número 0, 10, 20 metros, ele está uma fonte interessante? Isso também é possível alterar, tá? Eu posso vir aqui, fontes e cores, tá? Lembre-se sempre que eu tenho que clicar no elemento que eu quero mexer, tá? Então, eu clico nele, seleciono ele, e eu estou mantendo sempre esse ícone aqui, ó, selecionar, mover item. E aí eu vou aqui, da mesma forma que o título, eu posso pôr um fundo na minha escala, tá? Poderia pensar ali também em manter o mesmo cinza, tá? E posso também alterar a fonte. Então, aqui, fontes e cores, ó. Eu clico aqui em fonte, eu vejo que está em Verdana e está normal, só que está tamanho 12. Então, está um tamanho, digamos, muito grande em relação ao que eu setei, que eu optei pelo título. Então, aqui eu vou trabalhar com 10, tá? Por quê? Porque é justamente essa hierarquia que você tem que garantir no seu layout, tá? Essa hierarquia visual, tá? Você pode observar, bom, se eu estou trabalhando com tamanho de letra 12 para o título, não é interessante eu trabalhar 12 para a escala, tá? É interessante eu trabalhar com uma letra um pouco menor. E lembre-se sempre que, na dúvida se esse tamanho vai ficar bom ou não, você pode colocar aqui, clicar em aproximar para 100%, né? E aí você vai até o elemento e veja que esse é o tamanho que vai ser impresso, tá? Então, veja que é um tamanho totalmente legível, né? E aqui a área de estudo também, tá? Então, eu vou voltar aqui e ver tudo. E vamos para o próximo.
Se de repente você diz, olha, eu não gostei desse fundo, você pode retirar, tá? Você pode falar, olha, achei melhor assim, porque ele ainda é totalmente identificável, tá bom? Quanto mais caixas, digamos assim, quanto mais fundos, contornos você vai gerando no seu layout, digamos, mais pesada essa representação vai ficando, tá? Então aqui estava um fundo e a gente tirou aqui, tá? Bom, esboço, barra de escala colocamos, vamos colocar a legenda, tá? Então clica aqui em legenda, de novo, é só você dar um clique na tela e ele vai carregar todos aqueles layers que estão carregados no QGIS, que estão abertos no QGIS, tá? Que estão aqui no caso, tá bom? Mesmo aqueles que não estão habilitados, tá? Aqui eu não falei para vocês, desligar a ortofoto, eu tenho um outro layer chamado declividade em graus, tá? Vou expandir aqui. Você tem a declividade nessa área variando de 0 graus acima de 54 graus. Essa declividade, assim como as curvas de nível, eles foram derivados desse modelo digital de terreno. Tem uma resolução espacial de 30 centímetros, desculpa. Então gerou-se a representação da declividade e fez a extração das curvas de nível para essa área, tá? Essas curvas de nível, elas estão, como vocês observam aqui, de 50 em 50 centímetros aí de distância. Vou desabilitar aqui, voltar a ortofoto e aqui no meu compositor de impressão eu vejo que ele tem toda a minha legenda carregada. Mas você pode pensar, nossa, eu não quero mostrar nesse mapa a declividade MDT. Então o QGIS ele deixa a atualização automática por default, ou seja, se alterar alguma coisa lá na minha área de trabalho do QGIS, ele altera, ele atualiza aqui. Então eu vou desmarcar isso aqui e vou pedir para ele suprimir, para ele remover o MDT da legenda e a declividade, tá? Aí aqui vocês observam que eu posso também mexer com a alteração aí do tamanho da legenda, tá bom? Bom, a ortofoto, ela é um elemento que não necessariamente precisa estar na legenda, tá? Porque ela é mimética, ou seja, ela já se explica por si, tá? Agora, como eu tenho limite da área e curvas de nível como elementos geométricos aqui, eu preciso ter um símbolo que descreva, uma simbologia na legenda que explique no mapa o que é isso, tá? Então, a ortofoto eu posso removê-la daqui, tá? Então, aqui eu tenho a legenda do meu produto. Bom, podemos pensar em manter a legenda aqui na parte de cima ou de repente até na parte do meio aqui, tá? Veja que de novo ele vai alinhando para mim, então aqui eu estou no centro, tá? Da página aqui na direção horizontal, vertical, desculpa. A palavra legenda aqui também, ela é algo que pode ser suprimida, tá? A gente vê isso bastante nos mapas, mas não necessariamente você precisa ter ali escrito. Então, de novo, eu clico no elemento e venho nas propriedades dele e deleto aqui o tipo. Então, veja que ele não tem mais o nome legenda, tá? Uma outra coisa importante, a fonte com que eu estou escrevendo esses textos, limite da área, curva de nível, tá? Então, aqui na opção fontes, eu venho aqui, expando aqui essa opção fontes. Eu tenho aqui fonte do título, do subgrupo, do grupo, do item. Então, aqui a gente só tem itens. Então, eu venho aqui em item, Verdana, normal, tamanho 12. Então, como eu tenho 12 para o título em negrito, 10 para a escala, eu vou trabalhar com Verdana 11 para a legenda, tá? E normal também. Novamente, para ver se esse é um tamanho legível, eu vou lá, aproximo para 100% e vejo que é totalmente compreensível, tá? Posso aumentar aqui a caixinha, né? Posso reduzir, não tem muito problema isso, tá bom? Bem, voltando aqui em ver tudo, eu posso posicionar essa minha legenda aí aonde eu acho mais interessante, tá? Eu vou mantê-la por aqui, por enquanto, depois a gente avalia a melhor exposição para ela na medida que eu carregar os outros elementos que ainda se faltam. Então aqui eu venho esboço, imagem, adicionar imagem. Então nós precisamos colocar um outro elemento importante, é o norte. Então eu clico aqui na minha área, né, só para dizer o tamanho da imagem, isso aqui também é totalmente ajustável, tá? Ela ficou em branco, né? Então aqui eu preciso mostrar onde que está essa minha imagem, tá? Então aqui eu tenho de novo as propriedades desse item que eu estou trabalhando. Então eu venho aqui em buscar pastas, tá? Adicionar.
Eu posso carregar um norte que eu já tenha na minha área de trabalho, no meu computador, por exemplo. Se eu não tiver, eu posso usar alguma imagem que ele já tem. Então eu preciso esperar um pouquinho e fazer um carregamento prévio desses nortes aqui por definição. Então aqui eu tenho várias opções em medida que eu vou clicando, tá? Eu particularmente gosto de usar um norte mais limpo, digamos assim, sem muita forma geométrica, tá? Então esse é um símbolo que eu uso bastante porque eu não quero chamar a atenção do usuário para isso. Ele é uma informação que deve estar no meu mapa, mas ele é um fundo comparado à minha área de estudo, aqui no caso, as curvas de nível, que seria a minha figura na relação de figura funda. Então, de novo, aqui eu tenho, descendo aqui a barrinha, eu tenho um fundo, então eu posso criar um fundo para o meu norte, tá? Clico aqui, eu posso trocar esse branco por um cinza, que eu estou trabalhando RGB 244, 244, 244, tá? Clico fora, dou uma olhada como ficou, de novo aquele sistema de 1 para 1. Aqui eu posso alterar, tá vendo? Ó, posso alterar o tamanho dele, tá? Então eu vou deixar o fundo aqui só para mostrar exatamente o norte aqui, tá? Bom, voltando aqui, ver tudo, a posição desse elemento, tá? Eu vou manter esse elemento aqui nesse canto superior direito, tá? Porque eu não quero chamar muita atenção, talvez ele tá até um pouquinho grande aqui, tá, pessoal? Olhando aqui o contexto, tá? Então veja que na cartografia você tem que sempre lembrar daqueles 3 conceitos, né? Balanço visual, foco de atenção e organização interna, tá? Que compõem aí as regras de composição visual. Uma coisa importante aqui é a gente alinhar aqui na parte superior aqui com o título, né, do seu mapa. Então veja que aqui ele está mostrando 2 regrinhas que ele está alinhado. Aqui ele está alinhado na parte inferior, aqui ele está no superior. E também ao mesmo tempo ele está alinhado com a legenda. Observa que ele também fez uma linha aqui na vertical, tá? Então isso é interessante. Bem, um outro elemento que nós precisamos acrescentar aqui no nosso mapa são as coordenadas, né, o grid de coordenadas. Então, o grid de coordenadas nós acrescentamos aqui, clicamos aqui selecionamos o nosso mapa, né? Então veja que eu estou aqui com a legenda selecionada, aqui o norte, aqui o título, então eu preciso clicar no mapa e ele vai aparecer aqui para mim um item chamado grades, tá? Então se eu expandir essa tela, essa opção, eu tenho, vejo que desenhar a grade, ela está desabilitada, que eu não consigo pedir para ele desenhar. Então eu preciso adicionar uma grade. Então eu clico aqui nesse mais, adicionar uma nova grade. E então veja que essas opções são habilitadas, tá? Se a de você estiver desmarcado aqui, é só pedir para ele desenhar. Então ele vai desenhar a grade, tá? Aqui na verdade são o estilo que você vai adotar para sua grade. Então se você vai trabalhar com linhas ou só com os marcadores, então eu vou deixar aqui sólido mesmo, tá? Aqui o intervalo, né, do XY, que no caso esses dados estão na projeção TM, então aqui não está aparecendo nada porque está 00 aqui o intervalo, tá? Então eu vou pedir aqui para ele desenhar as coordenadas, tá? Não aconteceu nada porque está 00, por exemplo, vou colocar 100 aqui, ó. Veja que já vai aparecer as coordenadas Z, e aqui no Y eu vou colocar 50, tá? Então eu tenho duas posições aqui para E e 2 posições para E, tá? Essas são coordenadas UTM. Como que eu sei o sistema? Então aqui no sistema de referência, coordenadas eu venho aqui em alterar, só para ler o sistema que está esse meu dado. Então aqui está marcado Sirgas 2000 UTM, zona 21 Sul, né? A zona lá que pertence à cidade de Campo Grande. Bom, aqui tem algumas coisas interessantes para a gente olhar. Primeiro, veja que eu tenho as coordenadas tanto na esquerda quanto na direita. Não é necessário você manter os 2 labels, a esquerda e a direita. Então isso eu posso alterar aqui, ó. Na barrinha, descendo a barrinha, eu tenho que desenhar coordenadas. Então se o seu estiver desabilitado, não vai aparecer o título, tá? As coordenadas são o texto aqui, tá? Então aqui à esquerda eu posso pedir para ele não mostrar, então desabilitar. Veja que some aqui, ó. Assim como eu posso pedir para ele desabilitar
a base, então desabilitado, tá? Então só fica aqui a direita e o tubo, tá bom? Bom, observem que ele tá com 3 casas aqui depois da vírgula. Eu vou dar um zoom para vocês verem melhor. 3 casas depois da vírgula, né? Então aqui é a precisão da coordenada, eu vou digitar 0, tá? Eu não quero nenhuma casa depois da vírgula. Vou voltar aqui, ver tudo, tá? Então esse ele faz para o topo e para a direita. Uma outra coisa interessante é, aqui esse da direita, eu posso pedir para ele mudar a orientação do texto. Então aqui na direita, eu tenho aqui horizontal, vou colocar vertical ascendente. Ou melhor, aqui seria mais interessante vertical descendente, tá? Então a forma aqui de ler pode ser que fique mais interessante, tá? Bem, então eu tenho. Uma outra questão é a fonte, né? Que fonte que eu vou trabalhar para mostrar essas coordenadas. Então aqui eu tenho, ó, 1 para 1. Esse é o tamanho que já está até interessante, não precisaria nem mudar. Aqui eu tenho Verdana 8, tá? Então veja que a gente tem uma hierarquia em termos de fonte aí também, tá? Em termos das linhas da grade, então eu tenho o tipo da grade sólido, então deixa eu colocar aqui ver tudo. Aqui sólido eu posso trocar, por exemplo, para cruzes, então aqui veja que eu já tenho não mais as linhas, mas uma cruz que marca a coordenada, então essa coordenada E, coordenada N, tá? Ou eu posso alterar para marcadores, tá? Então aí vocês podem ver que é mais interessante. Eu vou manter o sólido, só que é o seguinte, eu vou tirar um pouco a espessura dessa linha, tá? Quando eu coloco 1 para 1, pode ser que ela ainda está um pouco ruidosa, digamos assim, porque de novo, nesse tipo de representação, o grid de coordenadas é um fundo, não uma figura, né? Assim como o norte, assim como a escala. Então aqui tem o estilo da linha, tá vendo? Então, o estilo da linha, eu tenho, ó, tô aqui em grade, né? O estilo da linha, mudar. Aqui eu tenho 0,3, eu vou colocar 0,15. Isso é testando, tá, pessoal? Então veja que ela já recuou um pouco, tá? Eu só mudei a espessura. Vou dar um ver tudo. Bem, o último elemento que nós precisamos adicionar no nosso mapa é o metadados, ou seja, as informações que vão trazer para o usuário como que esse mapa foi elaborado, quais os dados que compõem esse mapa, de onde vieram e tudo mais, tá? Então, para isso eu vou vir aqui esboço, adicionar etiqueta, vou criar aqui uma caixa de texto. Aqui no QGIS eu vou escrever sistema de coordenadas. Nós vimos aí que está em Sirius 2000, na projeção TM 21 Sul, tá? Essa ortofoto, algo interessante, como ela não está aqui na legenda, é nós colocarmos a resolução dela. Então vamos dizer que é uma imagem de fundo. Imagem de fundo, 2 pontos, é uma ortofoto de 10 centímetros de resolução espacial, ok? Um outro dado interessante é dizer como essas curvas de níveis elas foram elaboradas. Então aqui a gente tem, nós vimos lá no início do vídeo que foram curvas de níveis extraídos de um modelo tal de elevação de resolução espacial de 30 centímetros. Então nós colocamos essa informação aqui, curvas de nível de 50 centímetros de equidistância obtidas de modelo digital de terreno, tá aí como é o pessoal da área, então não precisa dizer, né, que é modelo digital de terreno de 30 centímetros de resolução espacial, ok? Um outro elemento que é interessante também a gente acrescentar é a edição, né? Quando que esse produto, que esse mapa foi feito, né? Então, edição, aqui no caso, 2019, tá? Isso aqui, pessoal, a gente chama de metadados, ou seja, dados sobre os nossos dados, de maneira que o usuário ele consiga entender perfeitamente de onde vieram todos esses dados que estão representados aí no mapa, tá? Todas essas informações aqui, a gente pode vir aqui em fonte, ó, Verdana tá tamanho 10, aqui a gente pode colocar tamanho 7, 6 é o menor tamanho que é possível imprimir, tá? Que ainda fica legível, digamos assim. Então, eu vou colocar tamanho 6, veja que vai ficar bem pequenininho, tá? Eu vou ajustar aqui o tamanho da caixa, tá? Para facilitar, eu vou dar um zoom aqui,
para vocês observarem, na opção ver tudo, ver aproximar 1 para 1, é dessa maneira que o usuário vai enxergar nosso metadados, tá? Para facilitar aqui a leitura das informações, veja que é ruidosa a ortofoto aqui para conseguir ler. Eu vou pedir para colocar um fundo, olha. Então é perfeitamente legível esse tamanho, tá? Só preciso aumentar essa caixinha aqui, tá bom? Da mesma forma que nós temos com o título, eu posso pedir para alinhar o centro, colocar no meio, ou alinhar aqui à esquerda, eu vou deixar tudo alinhado aqui à esquerda, tá? Acho que fica melhor nesse caso. Aí vou ajustar aqui o tamanho da caixinha. Então, bem, esse fundo, né, eu também posso manter, em vez de deixar branco, né, posso colocar um cinza, porque dá uma quebrada, visualmente fica melhor, tá? E aí se você dizer, olha, eu acho essa letra muito pequena, vou trabalhar com Verdana 7, então eu acho que fica melhor, então é só você ajustar aqui para não permitir que nenhuma informação fique oculta aqui nessa caixinha, tá? Pode clicar fora, é assim que vai aparecer, tá? E aí nós vamos agora posicionar. Então eu vou dar aqui ver tudo. Nós vamos agora posicionar esse texto, tá? Então veja que é um texto que ele é um pouco difícil para a gente encaixar aqui no nosso, né? Então o que nós podemos fazer? Agora começa aquela ideia do balanço visual, né, pessoal? Então eu vou tentar entender que aqui seria uma posição interessante. Então veja que essa caixinha está muito grande, né? Então teoricamente eu teria que ter tudo apresentável aqui, tá? Então eu vou tentar diminuir nesse sentido aqui. Bom, alinhando aqui, eu tenho a minha legenda, né? Poderia tentar colocar aqui, aí eu tenho que fazer vários testes, tá? Não dá pra dizer, olha, vai ser sempre assim, tá? Sempre nesse lado, poderia pensar. Uma coisa que vocês podem, mas eu preciso escrever sistema, de coordenadas, não necessariamente, tá? Isso aqui é uma informação que eu posso tirar. Assim como imagem de fundo, eu posso tirar, porque obviamente a gente está vendo uma ortofoto de fundo, tá? Então veja que isso vai reduzindo o número de elementos que eu tenho aqui na minha caixinha, tá? Então eu já consigo reduzir um pouco mais, para também não ficar chamando tanta atenção, tá? Só tem que tomar cuidado para não omitir nenhum tipo de elemento. Provavelmente tem algum enter, eu tenho que dar um delete aqui, ó, porque tinha algum enter a mais, então quanto mais enter eu der aqui, eu vou ganhando mais espaço. Então eu vou tirar todos esses enters, aí eu tenho aqui esses elementos aqui na minha caixinha, tá? Então eu vou ajustar ela aqui, tá? Como ela tá aqui alinhada, eu poderia até pensar em alinhar à direita aqui, tá? Talvez fique até mais interessante, ou mesmo centralizar, tá? Mas eu acho que fica melhor aqui à direita, tá? Bom, aí eu poderia pensar em colocar a legenda aqui junto com essa caixinha e deixar aqui a escala no canto inferior esquerdo, tá? Bem, se vocês falarem, não, eu achei que ficou muito grande, eu poderia até deixar um pouco. Então, muito, vocês têm que olhar a disposição do elemento na folha, tá? Como eu sei que são curvas de nível, e aí que distância 50 em 50 centímetros já está aqui no mapa, eu poderia mais uma vez rever a forma de escrita e dizer, meramente dizer que as curvas de nível obtidas de MBT de 30 centímetros, tá? A 30 centímetros é óbvio que é a resolução espacial do MBT, então não necessariamente precisaria dessa informação aqui, tá? Então veja que como interativamente eu vou alterando aí as informações no meu metadados e vou melhorando o layout aí do meu produto, ok? Bem, com isso eu tenho, vamos então resumindo, né? Nós temos a nossa área de conteúdo do mapa, então a gente procurou centralizar esse conteúdo na nossa mídia, né? Visando aí o nosso foco de atenção, então canto superior esquerdo, a região do foco de atenção. A nossa visão termina aqui no canto inferior direito, então por isso que nós selecionamos manter a legenda e o metadados aqui, tá? Nós temos um outro elemento que é a seta que indica a direção do norte, a escala, as coordenadas, tá? O metadados, é algo que é importante também. Nós temos o título, né? E
nós sempre nos atentamos em manter a visualização para para verificar se todos os meus labels, né, estão adequadamente colocados aqui, de forma que eu consigo ler a informação cartográfica representada, tá? Esse nosso mapa a gente pode vir aqui em compositor, exportar como PDF, exportar como imagem. Então é muito importante fazer um teste de impressão, tá? Ele aparece aqui uma mensagem, né? Vamos fechar, e ele vai pedir onde é que eu quero salvar esse meu mapa, tá? Então deixa eu chamar ele aqui de mapa, salvar, e vou aonde ele salvou aí o meu produto. Então no caso aqui, pedir para ele salvar na área de trabalho. Então dou 2 cliques, é bem rápido o processo. Veja que eu tenho aqui o meu produto geral, tá? Uma coisa que eu poderia fazer aqui para melhorar ainda mais, para dar o que a gente chama de fechamento, é colocar uma borda, uma margem, digamos assim, nesse meu mapa, né? Não uma margem, mas uma moldura. Então isso aqui eu posso voltar lá no meu compositor e posso criar pedir para ele criar uma borda, né? Então eu venho aqui, moldura, clico em moldura, ele vai gerar uma moldura no meu produto. Se eu não fizer uma moldura dessa forma, assim, aquela que pegue fora, né, que pegue inclusive os meus números aqui, eu posso vir aqui no esboço, preciso adicionar pode ser um retângulo, né, poderia ser um retângulo envolvente. Deixa eu só verificar onde que eu teria a opção de adicionar uma figura geométrica, né? Bom, acho que é possível a gente fazer isso com uma Add Form e adicionar retângulo aqui, tá? Então eu venho aqui, a gente pode ajustar isso depois, tá? Mas só faço um retângulo onde eu quero que ele apareça, então cuidado para não cortar nenhuma coordenada aqui. Ele vai gerar, tá? Esse retângulo, o estilo dele automaticamente aqui, ó, ele está selecionado, então aqui mudar, eu não quero, eu clico em preenchimento simples, não quero preenchido, então eu quero transparente, contorno pode ser preto, a linha é sólida, e aí eu vou colocar 1,5 de espessura. Eu vou testar e ver como que ficou. Veja que ficou uma espessura muito forte, então eu volto lá, posso colocar espessura 1, vamos ver como que ele permanece. Bom, isso tem que testar, tá? Eu posso deixar 1 para 1 aqui, vou até onde tem no retângulo, olha, vejo que ele tem que ajustar um pouco mais, por isso que é importante sempre deixar uma margem, tá? Para não correr o risco de perder aí, tá? A sua informação. Então vem aqui mudar, preenchimento simples, eu vou deixar 0,8. É bem interativo, tá? Talvez 0,6 seja o ideal. Tá? Bem, esse mapa eu preciso exportar novamente, tá? Então eu venho em compositor, exportar PDF, posso substituir, não tem, só que ele está aberto aqui, preciso fechar, posso e vou verificar lá como que ficou agora o meu produto com margem, tá? Veja que ficou bem melhor a aparência visual, né? Deu o que a gente chama na cartografia de fechamento, tá? Se eu quiser agora fazer um teste de impressão, para verificar, por exemplo, se a ortofoto ficou com uma transparência adequada, é sempre interessante ver 100%, tá? Então é como vai ser apresentado lá. Então eu tenho aqui todas as informações, ok? Posso também vir aqui em compositor, exportar como imagem, no caso aqui, vou manter na área de trabalho também, deixar o formato TIFF, salvar e ele vai só pedir para mim a resolução, tá? Então eu vou colocar TIFF 96 dpi, porque TIFF ele não degrada a qualidade da imagem, 96 já vai dar um tamanho interessante aí da imagem para mim, tá? Então já gerou, é bem rápido. Aqui eu tenho o mesmo produto, não mais em PDF, ele vai abrir, demora um pouquinho para carregar, e aqui uma imagem. Ok, pessoal? Bom,
Então, com isso, nós colocamos no nosso mapa todos os elementos que o compõem em termos de layout, né? Então, nós temos aqui aí sempre cuidando, sempre preocupados em manter a organização interna dos elementos, manter a nossa área de conteúdo no centro da nossa mídia, tamanhos de fontes sempre proporcionais, ou seja, para manter uma hierarquia visual. E com isso a gente fecha esse vídeo sobre a elaboração de layouts de mapas em QGIS. Ok? Um abraço, até mais.